Bem-vindos a mais um 30 Minutos. A situação de confinamento social em que vivemos há várias semanas, com muitos adultos em teletrabalho e as crianças e jovens em casa, sem escola, é potenciadora de conflitos. A alteração de rotinas, a diferente distribuição das tarefas domésticas, a que se juntam, em muitos casos, a perda de rendimentos das famílias e a partilha de espaços pequenos, são um caldo de cultura para proliferarem os atritos em casa, quando não mesmo, nos casos mais graves, para fazer disparar a violência doméstica e os maus tratos infantis. Com as escolas fechadas, o ensino à distância expôs as desigualdades sociais. O país mais distraído descobriu que cerca de 50 mil jovens até aos 15 anos não dispõem de um computador com internet, que a banda larga não chega a todo o país e que, muitas vezes, mesmo quando existe um computador, ele tem simultaneamente que atender às necessidades do teletrabalho dos adultos e do ensino à distância das crianças. Para suprir essas carências, o Ministério da Educação criou a nova telescola, o Estudo em Casa, permitindo que as crianças mais desfavorecidas possam aceder ao ensino através do canal da RTP Memória. Mas até que ponto esses instrumentos podem substituir as aulas presenciais? E como lidam as crianças e os jovens com o medo e a angústia originados pela maior crise das suas vidas, neste tempo que para eles é proporcionalmente muito maior do que para nós? Com a falta dos amigos, com a ausência dos avós, podem as redes sociais e as plataformas digitais suprir essas faltas? É sobre este lado mais familiar da pandemia, sobre este país à beira de um ataque de nervos, que vamos falar eu e o professor Adalberto Campos Fernandes. São nossos convidados Daniel Sampaio, conhecido psiquiatra, professor de Psiquiatria jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Sofia Ramalho, psicóloga, especialista em educação, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Connosco estará ainda a jurista Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança. Professor Adalberto, muito boa noite. Bom estar consigo e hoje com dois convidados particularmente importantes para aquilo que é a problemática da nossa vida em sociedade, aquilo que hoje já alguns chamam um laboratório social vivo, que está a permitir a tantos que investigam, quer na área da saúde, quer na área das ciências sociais, um novo ecossistema de relações entre as famílias, a sociedade, a organização. De modo que é com muito interesse que vamos seguramente tratar um tema que é um tema de detalhe da vida de cada uma das famílias. Eu começava por perguntar, quer à doutora Sofia Ramalho, quer ao professor Daniel Sampaio, para sintetizarem de que forma as crianças e os adolescentes por um lado e os jovens por outro estão a sentir, ou em que medida lhes está a pesar mais este confinamento do que aos adultos. Posso começar pelos adolescentes, porque eu não trabalho com crianças. A minha experiência com os adolescentes, que agora através de contactos online e telefónico, a experiência tem sido difícil a dois níveis. Em primeiro lugar, no seu relacionamento com os pais, que é agora um relacionamento quase contínuo, mas sobretudo naquilo que eles estão a perder. Porque quando nós pensamos na adolescência, temos que pensar na família, na escola, vamos depois mais adiante falar mais sobre esses dois aspectos, e eu queria começar sobretudo pela importância do grupo de adolescentes e das amizades da adolescência. Os contactos que eu tenho tido mostram que aí reside uma dificuldade muito grande atual, porque a adolescência constrói-se muito com os amigos, o grupo de pares tem uma enorme importância, e sabemos também que é nessa época que são as primeiras experiências amorosas e que se tem que resolver muitas questões ligadas ao amor e da sexualidade. E, portanto, essa é uma área em que este confinamento dificulta muito os contactos e que de maneira nenhuma os contactos através das plataformas e através da internet podem substituir essa presença e essa proximidade que é essencial ao desenvolvimento.
Muito obrigada. Nós já teremos a oportunidade de desenvolver alguns desses pontos, espero eu. Doutora Sofia Ramalho, e para as crianças, de que forma especial estão a sentir estes dias sem possibilidade de saírem de casa? A não ser, e isso eventualmente será mais fácil no mundo mais rural, a não ser para algum espaço exterior que possam ter as suas casas, naturalmente. Boa noite, Maria Elisa, boa noite, professora Adalberto e todos os colegas aqui, é uma honra estar convosco. No caso em particular das crianças, elas estão mais próximas, nomeadamente os seus pais, e, portanto, acabam por modelar muito aquilo que são as expressões mais emocionais dos seus pais ou cuidadores. Portanto, se nós temos pais mais ansiosos, as crianças vão mimar um pouco dessa ansiedade e a ansiedade que as crianças sentem passa muito por essa imitação, por essa exposição àquilo que é o próprio sentir e o comportamento dos pais. Nesse aspecto, as crianças estão mais próximas dos adultos significativos, mas os professores são também adultos significativos para as crianças, portanto há aqui uma falta de uma outra figura de referência. Têm menos oportunidades de brincar ao ar livre, a não ser em contextos onde haja um pequeno jardim na casa ou uma varanda. É importante também para elas exteriorizar do ponto de vista motor aquilo que são as suas energias, etc. E, portanto, também é mais difícil para elas. Professor Daniel Sampaio, de que forma é que se podem melhorar as dinâmicas familiares quando houver tendência para o conflito? Bom, em primeiro lugar, o facto mais importante que nós temos de ter sempre presente é a regulação emocional. A regulação emocional é a capacidade que todos nós temos de conhecer as nossas emoções e poder trabalhar as nossas emoções de modo a não causarmos conflito. Isso é muito importante que os pais façam isso, que são os adultos, e é mais difícil para as crianças e para os adolescentes, sobretudo na adolescência, em que há uma multidão de emoções que estão a aparecer. E, portanto, a primeira coisa é justamente pugnar para que a cada família a pessoa tenha uma pausa para se poder conhecer um bocadinho melhor a si próprio, o que é que está a sentir em determinado momento, e evitar descarregar as suas emoções das pessoas que estão ao seu lado. Este é um movimento que pode ser feito por uma criança, que é essencial que seja feito na adolescência e que os pais também têm como educadores ter nesta fase a maior atenção à forma como estão a sentir e a explodir ou não, o que se aconselha é que não estejam a explodir as suas emoções. Quanto às crianças, doutora Sofia Ramalho, sabemos que nestas situações de isolamento social há uma tendência a todos os níveis para o aumento da violência. Como é que essas situações podem ser sinalizadas e devem ser sinalizadas? Pois bem, são situações mais difíceis, quando estamos a falar do isolamento em casa, são situações mais difíceis de rastrear, porque o primeiro grande sinalizador de situação de violência para com a criança é a escola, normalmente, porque é na escola que muitas vezes as crianças, sentindo proximidade, acabam por dar os sinais de exposição a situações de violência, e, portanto, é uma situação bem mais complexa quando estamos a falar do isolamento social, quando estamos a falar de um conflito que vai no crescendo, às vezes associado até a outro tipo de problemáticas, nomeadamente as questões do abuso do álcool, que gera depois mais facilmente também o descontrole e as situações de violência. Existe uma linha SOS Criança, a linha do IAC, do próprio IAC, e a criança poderá ligar. Acontece que é preciso aqui também um movimento por parte da própria vizinhança, por parte do próprio adulto, neste caso a mãe ou o pai, aquele que também é vítima da situação de violência. Por exemplo, vamos lá ver a possibilidade de se estabelecer até aqui entre o progenitor e a criança um sinal de que realmente a situação de violência está a evoluir e, portanto, que entram numa situação de maior emergência, que a criança possa ou tentar um contacto com o vizinho ou um contacto telefónico, Ou seja, a sociedade civil, do modo geral,
pode ter aqui um papel importante, e julgo que as autarquias também, e há algumas que o estão já a fazer, não é? Com linhas telefónicas de apoio psicológico também. Sim, exatamente, existe a linha telefónica. Neste caso, para este caso em particular, a linha SOS Criança ou então a linha nacional de emergência social, que é o número 144, são linhas que podem ser utilizadas para esse efeito. Mas é muito importante que haja um alerta também, uma atenção por parte da vizinhança, que muitas vezes escuta ruídos, barulhos e deve preocupar-se e tentar agir sobre a situação. Em caso de dúvida, deve sempre agir sobre a situação. Enfim, quanto mais nós conseguirmos veicular e disseminar também alguma informação sobre isto, mesmo as próprias crianças estarão atentas e poderão sentir necessidade e vontade de efetuar um telefonema, embora não seja fácil porque há muita vigilância, muita proximidade, sobretudo em casas... Os adultos estão ao pé e podem ser eles os abusadores, não é? Exatamente, mas e daí a importância do papel dos vizinhos e da comunidade. Também queria dizer que há situações que estão denunciadas e a ser acompanhadas pela CPCJ, não é? Pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. A CPCJ mantém o seu trabalho, mas é um trabalho sobre aquelas situações denunciadas anteriormente. As situações que não estavam denunciadas são mais difíceis de rastrear. É possível também, se houver um contacto de proximidade entre a criança e o seu professor, ou o seu diretor de turma, se houverem oportunidades de diálogo por esta via à distância, também pode ser criado aqui um espaço onde a criança possa sentir, dar sinais, sentir que consegue de alguma forma dar um sinal e comunicar, e essa também é um elemento importante nesta matéria. Muito obrigado. Problemas ainda mais graves enfrentam as crianças e os jovens em risco, algumas dezenas de milhares, que são normalmente acompanhados de uma forma regular por cerca de 300 comissões de proteção de menores distribuídas por todo o país e que deixaram de ver os técnicos, agora em regime de teletrabalho, pelo menos com caráter regular. Nesta circunstância, lembrava recentemente o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é necessário um aumento do investimento nos serviços online e nas organizações da sociedade civil. Um bom exemplo dessa intervenção é o Instituto de Apoio à Criança, de que a doutora Sofia Ramalho já falou, cuja linha SOS Criança foi criada em 1988 e agora reforçada de forma substancial, como nos refere a sua a sua presidente, Dulce Rocha. Mas relativamente aos nossos jovens e às crianças, o que se tem notado é que há muitos jovens a telefonar para o nosso serviço SOS Criança com problemas de ansiedade, por causa desta incerteza que se vive neste momento. Eles deixaram de ter aulas, deixaram de ver os seus amigos, têm tido as aulas de forma diferente, veem pessoas a morrer, sabem dessas notícias, não conseguem ver os seus avós. Portanto, há um medo e uma ansiedade que não existiam anteriormente. E há uma procura maior dos nossos serviços, que têm, do outro lado da linha, há profissionais competentes para os tranquilizar, para acolher as suas dúvidas, os seus medos, e temos visto que eles ficam mais descansados depois de falar com o SOS Criança. E os números subiram de forma extraordinária, duplicaram os números dos apelos ao SOS Criança. Agora, também estamos preocupados com outros jovens, com os jovens que estão institucionalizados, porque aqueles que nos têm telefonado são, apesar de tudo, crianças e jovens que estão com a sua família, que estão num ambiente acolhedor, num ambiente protetor, ao passo que os nossos jovens institucionalizados sentem-se ainda mais sozinhos, têm ainda mais medo desta situação, não é? A ansiedade é superior e sabemos
que os jovens institucionalizados desenvolvem mais facilmente infecções. Isso está estudado. A Elizabeth Blackburn ganhou o Prémio Nobel porque estudou que os telómeros que ficavam, que os telómeros, que são uma parte da extremidade das células, não produziam telomerase. E fez esse estudo já depois de ganhar o Prémio Nobel, com a diretora do orfanato de Los Angeles. Portanto, nós, apesar de sabermos que os pressupostos não são iguais àqueles que determinaram a libertação dos reclusos adultos, gostávamos que alguns critérios que foram utilizados para a clemência fossem utilizados também para os nossos jovens internados, porque eles ainda são recuperáveis. Os nossos jovens só precisam que alguém lhes dê uma mão amiga e de um tratamento psicoterapêutico nos casos em que é essencial, e também um pacote que nós temos muito bom para os treinos das competências sociais e pessoais, que tenham algum acompanhamento para o retomar das atividades letivas, que são evidentemente menos exigentes do que as atividades da escola normal, e ainda uma componente para a inserção profissional. Com esse apoio tripartido, de certeza que eles vão recuperar, que se vão reinserir na sociedade, e eles, nós temos muita prática de trabalho com jovens à beira da marginalidade, jovens com desvio, e os resultados têm sido muito positivos com os nossos jovens do Projeto Rua. Por isso, gostávamos muito que este abril ficasse marcado também, o nosso mês da liberdade, ficasse marcado pela libertação dos nossos jovens que estão nos centros educativos. São jovens privados de liberdade. Não podemos dizer que estão presos, mas para eles é um bocadinho semelhante, não é? E estamos a pensar que a carta que dirigimos à Sra. Ministra da Justiça que acabe por levar à ponderação e à reflexão e se venha a concretizar a libertação dos nossos jovens. Bom, é sabido que o ensino à distância veio mostrar de uma forma mais clara, mais evidente, as grandes desigualdades sociais no país. No entanto, não há alternativa neste período de confinamento social. Professor Daniel Sampaio, de que forma é que os professores podem ajudar a ultrapassar aquilo que é a sua falta presencial e para a qual já chamou, aliás, a atenção na sua primeira intervenção? O que é que eles podem fazer mais para aproximar mais este ensino das necessidades de socialização que as crianças e os adolescentes e os jovens sentem? Eu acho que esta epidemia também provou que muitos professores não estavam ainda com muita capacidade de trabalhar digitalmente. Nós sabemos que estamos numa época de transição para uma sociedade digital, até curiosamente ao ministro que se chama da transição digital, mas sabemos que essa transição, sobretudo na escola, não estava a ser feita. A escola tinha muito poucos computadores, os professores utilizavam muito pouco a internet nas suas salas de aula, portanto isto foi qualquer coisa que se precipitou e que os professores deram uma excelente resposta. De certeza que houve um grande esforço para poderem fazer aquilo que estão a fazer neste momento. O que eu aconselharia seria, na comunicação com os seus jovens através das plataformas, utilizarem o mais possível o trabalho de grupo, porque essa é a escola do futuro. A escola do futuro não pode ser um professor a falar durante 90 minutos e uma plateia de alunos a ouvir. Isso já não funciona. E sabemos que a escola tradicional estava a atravessar uma profundíssima crise, sobretudo em termos de desinteresse e indisciplina por parte dos alunos. Portanto, aproveitemos este momento para que se estimule, através dessas plataformas, nós estamos num grupo neste momento e podemos interagir uns com os outros. É preciso que os professores não se limitem a mandar trabalhos para casa, mas possam, através das plataformas, comunicar com os seus alunos e trabalhar em grupo e estimular justamente aquela interação entre pares que eu há bocado defini como fundamental para a adolescência. Porque justamente uma das grandes dificuldades que os jovens estão a viver neste momento é que não estão a contatar com os seus amigos. Todas as nossas conceptualizações da adolescência passam por um grupo de pares.
como é que se vão ser amigos, como é que vão namorar, como é que vão ter uma série de situações novas, como é que vão defrontar a noite, por exemplo. São tudo coisas que são tarefas da adolescência e que os professores podem, de alguma forma, não só passar os trabalhos para casa, digamos assim, os conteúdos, mas estimular a discussão sobre toda a vida dos adolescentes. Muito obrigada. Doutora Sofia Ramalho, esta questão dos trabalhos para casa e dos diferentes graus de adaptação das escolas ao ensino à distância. Há muitas escolas que estão a passar uma grande carga horária e muitos trabalhos para casa. Isso é desejável? É desejável que o ensino à distância tenha a mesma carga horária que o ensino presencial? De facto, não é de todo desejável. E complementando aquilo que estava também o professor Daniel Sampaio a dizer, de facto não se pode transpor o ensino tradicional, presencial, para o ensino à distância, por muitos motivos, mas um deles é também o facto de que nós todos que estamos com estas experiências de estar em videochamadas, de facto isto implica um tempo de atenção-concentração, níveis de atenção-concentração elevados, e implica também, muitas vezes, uma relação de maior atividade por parte do professor e mais passividade por parte do aluno, que é algo que nós temos que tentar contrariar no ensino à distância através de metodologias mais diversificadas. Portanto, um horário mais reduzido em relação àquilo que é um horário presencial, com tempos de aulas, portanto, em termos de minutos mais reduzido, que deve ir dos 20 minutos, mais ou menos, aos 40 minutos, consoante crianças mais pequenas ou crianças mais velhas, com situações de ensino síncrono ou assíncrono, que também é importante contemplar, com trabalho de grupo, como dizia o professor Daniel Sampaio, porque é muito importante apostar na aprendizagem cooperativa e retirar o maior benefício possível daquilo que são as necessidades de socialização das crianças, porque nós sabemos que as oportunidades de socialização vão potenciar o sucesso na aprendizagem, e este também é um aspecto relevante a ter em conta, e depois também ser parcimonioso naquilo que é a quantidade e o tipo de trabalhos de casa, porque não é só a questão da quantidade, e neste momento nós temos quantidade versus diferentes até instrumentos tecnológicos, não é? Porque depois temos professores e escolas que estão a complementar o ensino por via de alguns fóruns específicos com a telescola, mais alguns trabalhos… Assim, aliás, como as principais editoras do país estão a fazer a mesma coisa. Exatamente, e portanto nós temos que perceber que temos que olhar para esta questão do ensino à distância como um todo, onde deve caber, onde temos que compreender depois o espaço que a criança precisa também de ter junto com as suas famílias, porque ela precisa de ter também tempo de lazer, tempo de descanso, tempo para si própria, e isto é fundamental para que haja um equilíbrio emocional e uma disponibilidade afetiva para a aprendizagem, porque senão não funciona. Muito obrigada. Professora Adalberto Campos Fernandes, nem todos os países da Europa adotaram as mesmas políticas relativamente ao fecho das escolas. Houve países onde, e com sucesso, por exemplo, as creches não chegaram a fechar. Parece que esse era melhor, é um caminho melhor do que aquele que nós adotámos? Francamente, Maria Elisa, não tenho a certeza. Aliás, eu acho que as avaliações que têm vindo a ser feitas sobre as medidas tomadas pelos diferentes países têm havido, em muitos casos, um manifesto exagero e uma certa precipitação. Não há condições ainda, não há distanciamento temporal para que, do ponto de vista da saúde pública e dos impactos sociais, nós possamos tirar conclusões definitivas sobre o que está a passar no mundo. Dou-lhe 2 ou 3 exemplos. A Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, até Macau foram apontados como países de exemplo na rapidez com que partiram para a contenção e para o isolamento social. E neste momento estão a ser confrontados já com a segunda vaga. Países do norte da Europa, como a Holanda e a Suécia, foram mais liberais na fórmula de aproximação do problema e agora estão a enfrentar dificuldades adicionais, já para não falar no caso do Reino Unido, que é um caso extremo de hesitação à partida e de facto mudança de planos a meio. Eu creio que nós neste momento estamos em termos europeus e em termos internacionais todos a fazer um esforço de aprendizagem coletiva, sendo certo
que a preocupação cimeira, que é com a transmissão da infecção e, portanto, com as consequências que a infecção pela Covid determina, está a criar danos colaterais ao nível dos modelos de organização e de relação social, cujos impactos estão muito longe de serem antecipados. E o que nós precisamos, eu gostei muito de ouvir, quer o professor Daniel Sampaio, quer a doutora Sofia Ramalho, o que nós precisamos é que aquelas pessoas que nas diferentes comunidades e sociedades têm um papel de profundo conhecimento das realidades colaterais, rapidamente venham para o terreno, porque a centralidade na pandemia e digamos, no processo de transmissão da doença está a levantar problemas que não estão quantificados. Termino dizendo, não sei se os países que atardaram no fecho de escolas ou que não fecharam as escolas todas terão melhores resultados. O que eu sei é que os resultados que Portugal tem tido até agora no processo de defesa e de proteção do Serviço Nacional de Saúde resultam em grande medida da rapidez com que nós fizemos o encerramento das escolas nos meados de março. E isso é um facto que é ineludível. Quanto ao resto, precisamos de mais tempo e precisamos de ter medidas de tampão, medidas de proteção, porque a disrupção social neste momento é intensa e estão a vir ao de cima toda uma gama de desigualdades, um universo das desigualdades, como a Elisa dizia há pouco, está a ficar muito preocupante à vista de todos nós, e isso tem que ser de facto melhorado. Muito obrigada. Houve também uma outra disrupção importante na vida, principalmente das crianças, mas também dos adolescentes e dos jovens, que foi o facto de não poderem conviver com os avós. O professor Daniel Sampaio dedicou aos avós um livro a que chamou A Razão dos Avós, em que lembra que a relação dos avós com os netos, sobretudo na primeira infância, se estrutura através do olhar, através do contacto, através dos abraços, através dos beijos. Nós não sabemos quanto tempo vai continuar este confinamento. Quais é que podem ser as consequências deste afastamento das crianças dos seus avós? São reversíveis ou isto vai afetar de uma forma duradoura esse relacionamento que era tão especial? É uma questão muito pertinente. Da minha parte, não posso deixar de partilhar a minha situação individual. Tenho 7 netos e agora vejo pela janela. Tenho agora a satisfação que nunca tive de viver num resto de chão. Eu achava que viver no resto de chão não era uma coisa muito boa, mas agora neste aspecto é ótimo, falo com eles pela janela. Mas evidentemente isto é uma graça para dizer que é uma situação muito difícil, quer para os avós, quer para os netos. Maria Elisa pergunta se é reversível. Depende muito da relação anterior. A relação dos avós com os netos estrutura-se na infância. E, portanto, se nós pensarmos, por exemplo, nos netos adolescentes que tiveram uma boa relação com os avós na infância, eles vão ser capazes de superar esta fase, porque há uma relação que está cimentada. Se, de facto, a relação é mais distante, essa relação vai ser lesada por este afastamento e por esta impossibilidade de contacto, sobretudo o contacto físico dos avós com as crianças mais pequenas. Os adolescentes já não gostam muito que os avós os abracem, embora a relação com os adolescentes seja muito importante. Agora, com as crianças, o chamado miminho do avô e da avó é de facto uma perda muito grande que todos nós estamos a sentir, avós e netos. E que é preciso pensar... Desculpe, como é que se podem substituir esses miminhos, não sendo possível que sejam presenciais e não vivendo no resto de chão, como o senhor professor? Bom, basicamente, eu costumo dizer, eu escrevi um livro na defesa do telemóvel e acho que fiz muito bem eu escrever, porque eu agora imagino como é que seria esta crise se não tivéssemos telemóveis. E, portanto, mesmo entre avós... É verdade, disse tanto mal dos telemóveis e da dependência dos jovens dos telemóveis, eu acho que a partir daqui temos que pensar que há adolescentes dependentes do telemóvel, é verdade, que nos preocupam, mas os telemóveis são essenciais nesta fase, nesta pandemia, foram absolutamente fulcrais para que as relações entre todos nós não se dissolvessem completamente. E entre avós e netos, sobretudo por parte dos netos, tem havido uma enorme capacidade de inventar formas de comunicação através de músicas, de expressões, de uma série de coisas que enviam aos avós, que vão também ensinando à distância os avós como é que podem tirar mais partido da internet. Eu penso que isso é que vai possibilitar que nos possamos reencontrar no futuro, não sabemos quando, mas vai haver um dia, como se costuma dizer, não é que vai ficar tudo bem, porque depois desta pandemia há muitas coisas que vão ficar mal, também do ponto de vista do relacionamento, e temos que estar muito atentos, não só à dimensão económica, como é evidente, mas à dimensão do relacionamento entre todos nós. Teremos que fazer uma profunda reflexão sobre a forma como é que nos podemos relacionar
e de alguma forma recuperar o tempo que inevitavelmente perdemos nesta fase. Muito obrigado. Doutora Sofia Ramalho, estas questões da afetividade, não só com os avós, mas com os amigos, com os próprios professores, como também já referiu, são muito difíceis de colmatar, apesar das plataformas digitais e das redes sociais, não é verdade? São difíceis. Quando há relações e experiências relacionais positivas, seja com os avós, seja com os amigos, o afeto é sempre tendencialmente reparador. É reparador e, portanto, nós também temos que confiar nisso. No entanto, enfim, há perdas agora com um não contacto presencial, com a falta de toque físico, com a falta de um empurrão num recreio da escola, porque é aí que se resolvem problemas e que no fundo se evolui também do ponto de vista da maturidade e do pensamento. E, portanto, há dificuldades, é preciso que estas dificuldades sejam reconhecidas, é muito importante que haja, há pouco tem-se falado muito das questões digitais, que é fundamental e nós vamos conviver com elas cada vez mais, mas é preciso também que ela esteja equilibrada com uma humanização da escola e manter esta humanização da escola, que é um papel da escola e da educação, e, portanto, entre oportunidades que depois possam ser criadas para acolher aquilo que as crianças e os jovens estão a sentir, para validar estes sentimentos de ansiedade, de perda, por exemplo, de irritabilidade, portanto tem que haver este acolhimento, tem que se dizer às crianças e aos jovens que é natural que os sintam, a validar estes sentimentos e depois também ajudá-las na regulação destes sentimentos, na expressão emocional, por exemplo, e depois na regulação destas experiências. Se em situações em que existam vulnerabilidades prévias, é natural que as coisas possam evoluir para uma situação até de perturbação, enfim, e é importante estarmos atentos a esses sinais, alterações de comportamento, alterações dos padrões alimentares e dos padrões de sono, alterações ao nível até do sucesso na aprendizagem, e podermos sinalizar e procurar ajuda de um psicólogo ou da intervenção na área da saúde mental, consoante a necessidade. Muito obrigado. O professor Daniel Sampaio referiu já que a sexualidade está dos jovens e dos adolescentes e dos jovens está de algum modo também ela interrompida dentro deste confinamento social. O que é que pode acontecer a essa sexualidade reprimida, sobretudo nos adolescentes e nos jovens? Em primeiro lugar, dizer que já havia alguns sinais preocupantes sobre a sexualidade dos adolescentes. Violência no namoro, por exemplo, recurso à pornografia muito acentuado, sobretudo por parte dos rapazes, e, portanto, havia já algumas dificuldades que nós vínhamos a sentir na interação entre jovens, adolescentes, nessa época tão importante para as questões do humor e da sexualidade. Eu acho que é uma questão que nós temos que discutir. Evidentemente, agora há, por parte dos adolescentes, um grande recurso a plataformas digitais, a sites, etc. Teremos que, mais uma vez, quando isto tudo melhorar, voltar à questão da educação sexual, que é uma área fundamental que, de vez em quando, tem um novo revigoramento, digamos assim, mas que estava também um pouco atenuada por falta de vontade política. A única razão é essa, e vai ser muito mais importante que a escola e a família se debrucem sobre esta questão do amor e da sexualidade dos jovens, porque esta experiência de não contacto vai ter consequências seguramente nessa sexualidade. Portanto, é mais uma área que, quando a situação melhorar, nós devemos ter que dar muita atenção, quer na família, quer na escola. Muito obrigada. Eu, a finalizar, ia pedir aos dois, ao professor Daniel Sampaio e à doutora Sofia Ramalho, que dessem alguns conselhos práticos àqueles pais que estão em casa, divididos entre o teletrabalho, as tarefas domésticas e o apoio ao ensino aos seus filhos e muitas vezes acabam por estar à beira de um ataque de nervos. Um aspecto muito importante é a organização do dia.
Nós precisamos, nesta fase, ter um dia organizado, tentar que as tarefas escolares dos filhos não coincidam com o teletrabalho por parte dos pais, poder diversificar horários dentro de certa medida. Outra questão muito importante é a questão do sono. Estamos com muitos problemas ao nível do sono, muita gente com insónia, muitos jovens sem conseguir dormir, também provavelmente porque está a haver excesso de exposição dos ecrãs, isso é muito importante. E a terceira coisa que eu diria que é fundamental é o exercício físico. Há uma evidência científica muito grande sobre a vantagem do exercício físico na saúde mental. Isto é válido para todas as idades, mas é sobretudo válido para as pessoas que estão em crescimento e cujo cérebro se está a desenvolver. Nós sabemos que o cérebro dos adolescentes se vai desenvolvendo até aos 24 anos, pelo menos. E, portanto, uma das formas de nós ativarmos o funcionamento do nosso cérebro é não só ter ocupado intelectualmente, mas é em cada dia podermos dispor de algum momento para fazer exercício físico. De preferência ao ar livre, com todos os cuidados que devemos ter neste momento, portanto, usando máscara e não fazer em grupo, mas mesmo em casa e recorrendo à internet, poder fazer algum tempo de exercício físico, todos os membros da família, que até pode ser feito em conjunto. O exercício físico tem uma função absolutamente calmante sobre as pessoas e pode ser uma ferramenta muito útil para nos darmos melhor uns com os outros. Muito obrigada, doutora Sofia Ramalho. Eu acrescentaria que, de facto, como as rotinas e a definição do horário é importante porque isso traz também segurança e previsibilidade para as crianças e permite também uma melhor organização por parte dos pais na dimensão do teletrabalho. Ajudar, numa primeira fase, os filhos a organizar, por exemplo, tudo o que tem a ver com as tarefas escolares, fazer um plano daquilo que pode ser a organização do seu estudo, dos tempos para o estudo, como é que deve começar, por que tipo de tarefas pode começar, em que momentos é que podem pedir ajuda dos pais, no sentido de autonomizar o mais possível as crianças e os jovens na realização do seu estudo, para que isto dê também um espaço aos próprios pais. Portanto, esta é uma dimensão importante, muita organização, no início custa um bocadinho, mas depois tem efeitos positivos. Depois acrescentaria algo que é muito importante, que é não esquecer nunca de contemplar nestes horários e nestas rotinas o tempo em família para a situação de lazer, poderem fazer algo em conjunto enquanto família, pode ser um dialogar, mas pode ser também fazer um jogo, algo que promova mais envolvimento e mais interação entre crianças jovens e os seus pais. E depois, por fim, muito importante também é existir um tempo de exclusividade dentro do possível para si próprio, para o seu autocuidado. Ter um tempo e resguardar-se um pouco em algum canto da casa, algum tempo, relaxar um pouco, descansar um pouco, é fundamental este tempo de exclusividade, não é só para o adulto, é fundamental também que a criança e o adolescente também tenham esse tempo só para si, portanto tentar criar também oportunidades para que isto aconteça, porque nós precisamos também do bom espaço de isolamento para nos autocuidarmos. Muito obrigada. Eu aproveitaria para lembrar que a Ordem dos Psicólogos tem no seu site vários materiais de apoio, quer para pais, quer para educadores, professores em geral. Professora Adalberto Campos Fernandes, que conclusões tirou destes 30 minutos de conversa de hoje? Primeiro, antes das conclusões, um cumprimento especial ao professor Daniel Sampaio e à doutora Sofia Ramalho. Foi de facto uma magnífica conversa que aqui tivemos. Depois talvez trazer para aqui um dado que não foi aflorado nesta nossa conversa, é que o ponto de partida desta crise vai ser muito diferente do ponto de chegada. Nós estamos agora, enfim, em fase de crise sanitária, a entrar naquilo que vai ser a crise económica e social. Para um tecido que no nosso país era muito frágil, onde os rendimentos eram precários, eram baixos, e onde a conflitualidade familiar, a frustração, os conflitos, a perturbação e a disrupção das famílias se vão acentuar, porque é inevitável que menos rendimento, menos condições de vida, mais agravamento das desigualdades, mais desesperança, vão trazer para a saúde mental problemas que estão muito para além do simples confinamento habitacional ou do distanciamento das pessoas de quem nós mais gostamos. Portanto, o apelo também que eu deixo a todos, e em particular àqueles que trabalham todos os dias na saúde mental, é que ajudem o país a se preparar coletivamente para talvez o maior choque
de natureza psicológica que as famílias e as comunidades vão sofrer, muito é resultado, queria dizer, de uma alteração brusca, inesperada e não avisada do seu modo de vida, num contexto em que nós pensávamos que o céu era o limite, aqui há 2 meses atrás, que olhávamos para o nosso país como um país pujante, como um país cujo a esperança não parava de subir e de brilhar à frente dos nossos olhos, e agora o que vemos é muita escuridão, muitas nuvens. Portanto, agradecer de facto à Maria Elisa, ao professor Daniel Sampaio, à doutora Sofia Ramalho, foi uma belíssima meia hora. Saímos daqui não mais tranquilos, mas seguramente mais confiantes naquilo que é a obrigação de cada um de nós em fazer o que está ao seu alcance para ajudar o país a ultrapassar esta provação. Muito obrigado. Eu gostaria também de lembrar que neste fim de semana nós comemoramos o 25 de Abril e, como disse recentemente o poeta Manuel Alegre, neste momento os verdadeiros heróis de Abril são os profissionais de saúde, a quem mais uma vez saudamos e agradecemos pelo facto de continuarem na primeira linha de combate à pandemia, muitas vezes com um enorme sacrifício das suas vidas pessoais. E é lógico que assim seja, já que o Serviço Nacional de Saúde foi, sem dúvida, a maior conquista da democracia. Porque um país tem o tamanho dos seus homens, lembrou também o poeta. Como sempre, nós aguardamos os vossos comentários e as vossas perguntas para 30minutos2020@gmail.com. Até à nossa próxima conversa.